Nós estamos começando mais um seminário do Escritório de Evidências. Meu nome é Maria Elisa, eu sou da equipe do escritório. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Então, para quem não é a primeira vez que está assistindo, o Escritório de Evidências é uma área que se iniciou, que surgiu na secretaria no início desse ano, e nós começamos a fazer seminários todas as semanas. O objetivo da área é aproximar a pesquisa científica da gestão educacional, ou seja, trazer os achados de estudos que avaliam as políticas educacionais para subsidiar a tomada de decisão da secretaria e subsidiar a atuação dos seus diversos atores. A gente não está falando só da administração central, mas da equipe escolar, dos professores, coordenadores pedagógicos, vice-diretor, diretora, supervisores de ensino, professores, coordenadores de núcleo pedagógico, daí tem os dirigentes regionais de ensino e tudo mais. A gente tem discutido temas bem variados, a nossa ambição é falar tanto de gestão educacional quanto de aspectos pedagógicos, e para isso a gente começou com os seminários e tem uma pauta também de pesquisas e estudos. A ideia é utilizar evidências científicas para a gestão da educação. Bom, hoje já é o 36º seminário. As pessoas terão a chance de interagir com a palestrante de hoje, então a Simone, que é a produtora de hoje, por favor, ela vai colocar o link de interação na tela. Com esse link, você acessa um Google Docs e faz a pergunta, diz o seu nome, faz a pergunta que a gente recebe aqui e transmite para a Beatriz Ferreira, que é a nossa palestrante de hoje. É importante dizer que esse espaço é um espaço livre, como deve ser todo espaço de debate científico, o que significa dizer que as opiniões da Beatriz, ou de todos os pesquisadores e pesquisadoras que a gente traz aqui, não necessariamente são iguais às opiniões da secretaria, mas é um ambiente de reflexão científico que, por isso mesmo, tem que ser, a gente tem que respeitar diversos olhares, porque assim a gente melhora a gestão educacional. Então, passando agora a falar um pouquinho da palestrante de hoje, a Beatriz Ferreira é mestre em História Social pela PUC de São Paulo e pesquisadora associada do Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora, também da PUC. Ela possui extensão universitária em emancipações e pós-abolição por uma outra história do Brasil, por meio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio, e tem também uma outra extensão em aspectos da cultura e da história do negro no Brasil, pela USP, pela Universidade de São Paulo e o Centro de Estudos Africanos. Ela atua principalmente nos seguintes temas: culturas africanas na diáspora, culturas negras no Brasil, culturas orais no Brasil, patrimônio imaterial e salvaguarda, educação escolar em quilombola, educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira. Então, assim, eu queria, antes de passar a palavra para Beatriz, dizer que a gente tem visto, né, no mundo e no Brasil, cada vez mais a discussão forte sobre o racismo, sobre como esse tema tem que ser discutido em todo lugar, e a educação como um espaço de formação cidadã, formação em valores, é um dos espaços mais privilegiados para que a gente discuta com abertura e coragem um tema que é tão, tão sério na sociedade brasileira também. Então, é preciso dizer que o Escritório de Evidências tem procurado trazer os temas de públicos específicos. Nós já discutimos a situação das populações prisionais, nós discutimos também a educação inclusiva, né, a educação
especial do ponto de vista das pessoas com deficiência. No próximo seminário, nós discutiremos a questão de masculinidades e do desempenho acadêmico dos meninos, ou seja, a questão de gênero será discutida no dia 4, e no dia 11, a Rita Potiguara, que é uma pesquisadora de educação escolar indígena, também estará com a gente. Então, o que é importante é a gente envolver a comunidade escolar nesse debate. Por isso, a gente sempre faz um clamor para os dirigentes regionais avisarem aos seus diretores e diretoras de escola da realização dos seminários e também lembrar que eles ficam salvos, gravados no nosso canal do YouTube. A gente sempre é bom divulgar que o canal do escritório é só procurar Escritório de Evidências no YouTube, que vocês vão encontrar. A gente teve um probleminha técnico, acho que a Beatriz está com algum problema de conexão. Então, enquanto ela não chega, eu queria um pouco falar do boletim. A gente tem também o boletim quinzenal, o escritório faz esses boletins que a gente chama de Educação em Evidências, e ele é transmitido por e-mail para todos os nossos servidores e servidoras, pela rede de e-mails, e também nós temos um mailing para o público externo, ou seja, pessoas fora da secretaria que tenham interesse em receber tanto notícias do escritório, como o boletim ele faz um apanhado dos seminários, dos temas que nós temos discutido, e discute também tentando entremear os debates que foram ocorrendo ao longo desse ano, ou associando pesquisas que já foram apresentadas sobre os mesmos temas, por exemplo, a gestão escolar é um tema que tem aparecido bastante, formação de professores é outro tema que tem aparecido bastante. Então, Simone, o que eu ia te pedir é, se você tem aquele link para o nosso seminário de avaliação, o nosso questionário de avaliação, as pessoas que quiserem ser incluídas no nosso mailing, podem acessar esse questionário de avaliação, que em geral a gente pede, está aqui o link, ó, então é avaliação http bit.ly com y 3FQ C maiúsculo, S maiúsculo, X maiúsculo, V. Nesse questionário, você vai poder colocar o seu e-mail, o seu nome, o seu e-mail, e pedir que a gente inclui você no mailing do escritório de evidências, então você passa a receber o boletim. Queria também aproveitar para dizer que a gente vai entrar em férias, né, dar um descanso para vocês, então, dia 18 de dezembro será o nosso último seminário, e a gente ainda não tem uma data prevista para reiniciar, mas com certeza já em janeiro a gente volta a transmitir os seminários. Queria aproveitar também, enquanto a Beatriz não consegue voltar, para divulgar uma outra iniciativa que nós temos feito, que vai ser, que é interessante, se vocês puderem divulgar na rede, que é o desafio de dados abertos. Nós fizemos, o que é o desafio? O desafio é um convite que nós fazemos a pessoas a pesquisadores que sabem lidar com dados. A gente chama de
cientistas de dados, estatísticos que dominam o tratamento de dados, porque, como vocês sabem, a Secretaria de Educação tem um espaço de publicização dos dados educacionais, que é o portal de dados abertos da Secretaria de Educação. Nesse portal estão colocadas várias bases de dados, tanto sobre o SARESP, sobre as provas externas de desempenho de alunos e alunas, como sobre características da força de trabalho da Secretaria de Educação, ou seja, professores, características funcionais dessas pessoas, professores, diretores de escola, supervisores e tudo mais. E esse conjunto de dados, ele merece tratamento de pesquisa. Então, nós fazemos uso desses dados para fins de gestão educacional, mas a gente conta também com pesquisadores externos para tratar esses dados e fazer correlações, fazer reflexões sobre como a gente pode melhorar. O primeiro desafio que a gente fez nesse ano foi sobre como características da escola e da gestão escolar, características da equipe de gestão escolar impactam na melhora de desempenho das escolas. Então, as pessoas inscrevem projetos, uma equipe de avaliação, de seleção é selecionada, né? E daí essa equipe é selecionada, faz um tratamento de dados, apresenta para a gente escolhe o melhor projeto e depois essa pessoa é remunerada para, em 5 semanas, 2 meses, tratar com mais profundidade os dados e nos entregar uma análise mais robusta sobre algum tema. Então, eu queria contar que a gente está formulando o próximo desafio, que vai entrar no ar no primeiro semestre. Então, só para vocês ficarem atentos, a gente vai divulgar mais proximamente, mas a intenção da secretaria é fazer com alguma frequência, talvez semestral, vários desafios que fazem o quê? Eles fortalecem o vínculo da secretaria com pesquisadores. Bom, gente, agora parece que a Beatriz, os problemas de conexão dela já se resolveram. Então, Beatriz, eu já apresentei o seu currículo. Na verdade, o que falta eu falar é sobre a sua palestra, sobre o que você vai falar. O foco da Beatriz vai ser sobre educação quilombola, mas ela também vai tratar do tema mais geral da educação das relações étnico-raciais. Então, ela vai fazer uma introdução sobre a normativa das políticas públicas com foco nas políticas educacionais da educação escolar quilombola, falando das diretrizes curriculares nacionais sobre o tema. Também vai falar das populações quilombolas no estado de São Paulo e do atendimento que o Estado, né, que a Secretaria de Educação presta a essas comunidades, como tem se dado, e vai falar das pesquisas dela sobre o tema. Então, Beatriz, seja bem-vinda. Mais uma vez, é um prazer te receber. E uma grande questão que acho que eu não falei é que ela é professora da nossa rede e atualmente ela é a técnica no SINC, que é o Centro de Inclusão, que lida com as temáticas de educação quilombola. Ela é a técnica responsável aqui na administração central. Se você quiser contar um pouco mais da sua história, fique à vontade. É com você, Beatriz. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da Maria Elisa, né, e de todos do Escritório de Evidência. É um prazer poder estar aqui com vocês, né, conversando um pouquinho hoje, né, fazendo algumas reflexões acerca da educação escolar quilombola. Né, como a Maria Elisa mesmo já me apresentou, eu sou professora da rede aqui da capital, né, professora de História, e atualmente eu estou como técnica da educação escolar quilombola e também educação do campo, né, aqui pelo SINC, né, do Departamento de Modalidades de Atendimento Especializado aqui da Secretaria de Educação.
Eu venho aí numa trajetória de pesquisa, né, dentro do campo da história, pensando na cultura brasileira, em culturas negras, culturas de diásporas, educação étnico-racial e a educação escolar quilombola, que a gente vai conversar um pouquinho. Acho que pode compartilhar a apresentação em PowerPoint, né? Para quem estiver acompanhando a gente também poder ler, né, os temas e os assuntos que a gente conversar aqui hoje. E eu acho importante a gente começar pontuando que, né, a educação escolar quilombola, ela é uma modalidade educacional, né? Então eu trouxe para apresentar para vocês nesse início de conversa os marcos normativos que a gente tem da educação escolar quilombola, né? Quando a gente pega o parecer número 7 de 2010 e a resolução número 4 de 2010, que vai definir as diretrizes curriculares gerais, né, para a educação básica, vai ser a primeira vez que a gente vai ter ali como marco normativo a modalidade da educação escolar quilombola, né? Então, quando a gente fala em educação no Brasil, a gente distingue dois níveis, né, de educação: a educação básica e a educação superior, né? Então, hoje aqui a gente vai estar falando da educação básica, né, desse nível da educação básica, que tem diversas etapas, né? A gente tem a etapa da educação infantil, a educação, o ensino fundamental e o ensino médio, né? E aí a gente também tem as modalidades educacionais. E a educação escolar quilombola, ela vai perpassar todas as etapas da educação básica, né? Então ela perpassa a educação infantil, perpassa o ensino fundamental, o ensino médio e também as outras modalidades, né? Então ela também vai estar atuando dentro da educação do campo, ela também vai estar dentro da educação especial, dentro da educação de jovens e adultos, dentro da educação à distância, da educação profissional e técnica do ensino médio, né? Então, todas essas outras modalidades de ensino, ela também vai atuar com a educação escolar quilombola, tá? É importante a gente entender esses dois viés, né, que acontecem. E aí, esses marcos normativos, eles vão pontuar uma questão que é bem interessante. Acho que a gente pode continuar no mesmo slide. Acho que se a gente voltar isso. Que é que a educação escolar quilombola, ela vai acontecer tanto nas escolas quilombolas, que são aquelas escolas que estão dentro do território quilombola, né? Como nas escolas que estão próximas a esse território e que recebem a demanda dos estudantes quilombolas, né? Às vezes a gente não tem uma escola dentro da comunidade, mas a gente tem uma escola próxima, né? Então é importante que essa escola que está próxima e está recebendo os estudantes quilombolas, elas também atuem na perspectiva da educação escolar quilombola, né? E aí, o grande marco normativo, né, a grande conquista dessa modalidade educacional é o parecer, né, número 16 de 2012 e a resolução de 20 de novembro, que vai definir as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica. Então, essas diretrizes é o nosso grande carro-chefe, o nosso grande orientador, né? Quando a gente vai falar da modalidade, quando a gente vai trabalhar, né, o campo curricular, pedagógico, educacional, ela que vai nos orientar. Então, toda escola, né, toda gestão, todo docente que atua em escolas, seja ela dentro do território quilombola ou na proximidade, é importante que conheça as diretrizes, né? E não só a resolução, como também o parecer, né? A resolução, às vezes, ela é muito mais comentada, né? No sentido de a gestão ter como foco a implementação dessa política pública,
mas o parecer ele vai trazer toda uma conceituação, né, do que está dizendo a resolução. Então, é importante que os profissionais da educação que atuam dentro da modalidade conheçam não só a resolução, mas também o parecer. Tá? Acho que a gente pode agora passar para o próximo slide, que ele vai trazer uma diferenciação para a gente de quando a gente fala de educação quilombola e educação escolar quilombola. Né? Às vezes é muito parecido o termo, mas existe uma diferença. Né? Quando a gente fala de educação quilombola, a gente está falando daquela educação que a gente chama de educação não formal, né? Aquela educação que ela acontece no cotidiano da comunidade. Então, no cotidiano, no dia a dia ali do jovem, da criança, né? Ela vai ter contato com uma diversidade de conhecimento e de saberes que vão ser passados ali pela família, né? Pelas pessoas próximas, pela geração dos mais novos, dos mais velhos, onde vai haver uma troca de saberes, né? Da alimentação, do trabalho, da relação com a terra, da relação com o meio ambiente, né, da relação com a escola, com os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento quilombola. Então, esses conhecimentos que vão perpassar ali o cotidiano dos estudantes, né, e dos moradores ali daquele território, a gente chama de educação quilombola. Tá? A modalidade de ensino, no qual a gente atua nas escolas, ela chama educação escolar quilombola. Né? Então, é aquela que acontece tanto nas escolas dentro do território, como nas escolas próximas, né? Mas que ela vem pautada de uma reivindicação histórica dos próprios movimentos sociais, né? Tanto do movimento negro como do movimento quilombola. Né? Então, ele vai se apropriar dos saberes, né, escolares em paralelo aos saberes tradicionais. Né? Então, a gente, na educação escolar quilombola, a gente faz o possível para a gente trazer esses conhecimentos do dia a dia, né, da educação quilombola para dentro da escola, né, para a gente conseguir atuar aí em conformidade com os saberes tradicionais. No próximo slide, eu trouxe para vocês alguns pontos que são importantes, né, quando a gente fala da educação escolar quilombola. Né? Então, acho que, primeiro de tudo, é o respeito, né? A gente respeitar e reconhecer tanto a história quanto as memórias quilombolas. Né? Então, quando a gente está falando dentro do campo pedagógico, o respeito e o reconhecimento dessa história é fundamental para a gente estar implementando essa política pública. Né? E aí vai para além do campo da disciplina de história, né? Porque muitas vezes a gente fica pautado as questões étnico-raciais somente dentro da área de história ou ainda dentro da área das ciências humanas. Né? Então, é importante que esse reconhecimento ele venha por parte de toda a comunidade escolar, né? Dos docentes, da gestão, do quadro de apoio escolar, né? Que existe uma comunicação entre todos os agentes, né, da comunidade escolar, porque senão esse reconhecimento ele não consegue permear, né, todos esses participantes, né, esses atores que estão envolvidos ali no ambiente escolar. Então, é importante que a gente consiga trazer a história não só do quilombo no passado, como trazer a história dos quilombos no presente, né? Valorizar essa memória, não só do que a gente teve, mas as memórias que a gente tem. Então, a gente sempre recomenda, né, que o diálogo entre a escola e a comunidade sejam diálogos constantes, frequentes, né, para que a gente consiga estar articulando e fomentando esse reconhecimento, né?
Outra parte importante de quando a gente fala de educação escolar quilombola é a gente conhecer os processos históricos e a luta pela regularização dos territórios tradicionais dos povos quilombolas, né? Uma das grandes lutas do movimento quilombola é a titulação das terras, né? Então, quando a gente pega ali a Constituição, né, e os decretos que vão ser instituídos aí ao longo do século XX a respeito da titularização, essa foi uma grande conquista e é ainda uma grande luta dos povos quilombolas, não só daqui do nosso estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, né, de conseguir regularizar a titulação dessas terras. Então, é importante também que a gente traga esse assunto, que a gente traga esse debate para dentro da escola, né? Que os estudantes ali na sua formação, eles se apropriem de como que foi esse processo, né? Dentro da história do Brasil, dentro do seu estado, dentro da sua comunidade, né? Em que processo que a comunidade dele se encontra, né? Se ela é uma comunidade reconhecida, ela já possui certificado, ela já possui um relatório de identificação, ela já possui, né, a delimitação, ela já é uma comunidade que é titulada. Então, é importante que esse debate ele esteja acontecendo dentro da escola, né? E aí você pode utilizar as diversas disciplinas para poder pautar esse assunto, né? Seja matemática, seja geografia, seja ciências, né, para estar falando dessa questão do território. E aí é importante a gente lembrar que o processo de certificação das comunidades e o processo de titulação das terras são processos diferentes, né, diferentes, mas que são paralelos, né? Uma comunidade, para ela ser certificada como uma comunidade quilombola pela Fundação Cultural Palmares, ela não precisa necessariamente já obter a titulação das terras, né? São dois processos que ocorrem em paralelo. Então, é importante que os estudantes eles se apropriem, né, desse processo histórico que é essa luta pela regularização dos territórios, né? Juntamente com a valorização dos conhecimentos e da tradição. Então, conforme o estudante ele vai se apropriando da história do movimento quilombola, da história da regularização das terras, da história das memórias, né, que permeiam a comunidade dele, faz com que o próprio estudante passe a valorizar aqueles conhecimentos que ele fomenta no dia a dia, né? Faz com que ele valorize as tradições da sua comunidade. E é bem importante a gente frisar que a gente tem uma diversidade muito grande de comunidades quilombolas, né? Mesmo aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem comunidades quilombolas que estão em áreas distantes, né, uma da outra, e que possuem conhecimentos e tradições específicos daquela região, né? Então, é importante que, mesmo a gente tendo essas orientações, né, gerais das diretrizes curriculares nacionais, a gente possa, nas escolas, fomentar os conhecimentos e as tradições locais, né, daquela região. E para a gente estar fazendo essa valorização e esse reconhecimento, é importante que a gente esteja alinhado com os movimentos sociais, que são os grandes protagonistas, né, dessas políticas públicas, né? Então, tanto o movimento quilombola quanto o movimento negro, eles estão articulados, né? A gente tem comissões, a gente tem conselhos, né? Fóruns onde esses representantes, esses líderes quilombolas, esses líderes do movimento negro, eles atuam. Então, se a comunidade possui uma liderança, né? Ou se ela está fomentando essa liderança dentro da sua comunidade, é importante que a escola também seja uma grande parceira, né, desses movimentos sociais que já estão aí há anos, né, nessa caminhada, nessa luta antirracista, que a gente tem tanto escutado falar atualmente, né? E
E é importante a gente frisar, quando a gente fala de luta antirracista ou de antirracismo, a gente sempre pontua uma consideração que ela é fundamental, né? Que é a diferença entre você ser uma pessoa não racista e de você ser uma pessoa antirracista, né? Então, uma pessoa antirracista, ela vai se posicionar, ela vai fazer justamente além desse respeito, desse reconhecimento, mas essa valorização desses conhecimentos e dessas tradições para a gente estar superando esse racismo, né? Racismo institucional, o racismo ambiental, o racismo alimentar, o racismo recreativo, né, para a eliminação de qualquer forma de preconceito e discriminação. Então, é importante que a gente consiga trazer esse debate da luta antirracista para dentro da modalidade da educação escolar quilombola, né? E não só nesse momento, né, mas que a gente consiga permear esse reconhecimento, essa valorização ao longo de todo o processo escolar, né? Desde lá da educação infantil até o ensino médio. Eu estava falando da questão da luta antirracista, né? E a importância da gente trabalhar essas questões que envolvem, né, a luta antirracista, desde lá da educação infantil, né? Mas que também é passando, né, pelo ensino fundamental, ensino médio, e também a importância de a gente trabalhar isso com a educação de jovens e adultos, né? Pensando que se a gente for pensar no tempo de processo histórico, né, das questões, né, ou até mesmo da Lei 10.639, que é de 2003, a gente pensa que uma grande parte dos estudantes, ou até mesmo dos nossos professores, eles não tiveram, né, contato com esses temas durante a trajetória deles, seja, né, na escola, ou seja na formação superior, no ensino superior. Então, que é importante que hoje, a gente tendo esses subsídios, tendo essas ferramentas, a gente também possa trabalhar isso, né, desde lá da primeira etapa da educação infantil até a educação de jovens e adultos, né, possibilitando que quem não teve contato possa ainda assim ter a possibilidade de conhecer, né, a história e a cultura afro-brasileira e africana, né, que são fundamentais no processo civilizatório nacional, né? Então, a gente sempre relembra, né? Eu comecei a minha fala lembrando que a modalidade escolar quilombola ela perpassa todas as outras modalidades, né? Então é importante que ela se apresente nessas outras modalidades, né, educacionais, a educação especial, a educação de jovens e adultos, a educação profissional e técnica, a educação à distância. Então é importante que a gente traga, né, a história e a cultura afro-brasileira para dentro do cotidiano da escola. Acho que a gente pode passar o slide. Eu trouxe para vocês aí, nesse próximo ponto, alguns dos princípios, né, da educação escolar quilombola. O primeiro deles é a memória coletiva, né? Quando a gente fala de povos e comunidades tradicionais, e aí não só a população quilombola, mas a gente tem uma questão primordial, que é a questão da memória, né? E esses povos e essas comunidades, eles são atuantes de forma coletiva e comunitária, né? Até pela própria formação territorial, né? Ocupação territorial deles, isso vai se dar de forma comunitária e coletiva. Então, é importante que a memória da comunidade seja valorizada, né? Não só das lideranças, mas de todo esse processo. Então, trazer essas lideranças para falar dentro da escola, né? Fazer visitas da escola a essas comunidades, né? Fora do momento da Covid-19, lógico, mas é importante que a gente fomente, né, essas memórias, uma vez que a gente, dentro do processo histórico do nosso país, a gente muitas vezes não consegue acessar
né, recursos para ter a possibilidade de trabalhar com questões, né, do passado. Então, que hoje a gente consiga fazer essa fomentação dentro do próprio processo educacional, né? Outro ponto importante são as línguas reminiscentes, né? Então, algumas comunidades quilombolas, infelizmente não todas, elas possuem algumas línguas, né, dentro do seu território. Então, se a escola estiver atuando com uma comunidade que tem essa língua reminiscente, é importante que isso seja comentado dentro das práticas pedagógicas, né? Os marcos civilizatórios também, né? Não só os marcos civilizatórios em nível de Brasil, né? Mas os marcos civilizatórios daquela própria comunidade. Quais são os acontecimentos importantes para aquela comunidade, né? Às vezes vai ser um aniversário de alguém, às vezes vai ser uma festa, às vezes é uma prática cultural, às vezes vai ser um acontecimento que ocorreu naquela comunidade. Então, o que marcou aquela comunidade? É importante que a escola ela esteja ali como parceira para estar fomentando esses marcos, né? As práticas culturais também, né? As festas, as comidas, a forma de plantar, de colher, o que se planta, como se planta, em que época se planta, né? Então, que essas práticas elas sejam permeadas, né, dentro do currículo da escola, né, dentro do currículo daqui do estado de São Paulo, né, os acervos e os repertórios orais também, né, se a gente pensar que muitas dessas tradições são tradições da oralidade, né, são práticas culturais e são conhecimentos que foram passados aí de geração em geração, né, através da oralidade, né? Hoje, muitas vezes, a gente tem isso já escrito, documentado, mas que a gente fomente que essa oralidade ela continue se perpetuando, né? Então, fomentar essa prática da oralidade também é um dos princípios da educação escolar quilombola, né? E essa oralidade ela vai acontecer no dia a dia, né? Através das festas, dos usos, das tradições que aquela comunidade ocupa, né? E por último eu trouxe o princípio da territorialidade, né? Que é um princípio que a gente fala, que eu falei anteriormente, né? Que é uma das grandes lutas da população quilombola ainda hoje, né? Então não tem como a gente deixar de fora talvez a maior luta da população quilombola da trajetória escolar. A gente precisa fazer, né, e fomentar essas questões acerca do território e da terra que são ocupadas dentro da educação, né? Até porque quando a gente está falando de território, a gente não está falando somente sobre a terra, né? Como eu comentei com vocês sobre a titulação das terras, é justamente porque aquele território ele é importante para as práticas culturais, né? E para o processo de identidade dessa população. Então, né, não é uma questão de titulação só da terra, né? Senão você poderia titular uma terra que fica em outro local, em outro município. Não, não faz sentido para a população quilombola isso, porque eles possuem laços de pertencimento com aquele território que eles ocupam, né, há gerações, né, então com as plantas que tem naquele território, com os rios que tem ali, com as cachoeiras, com a maneira em como eles utilizam aquele território para manter as suas tradições e os seus saberes. Então, é importante que essa questão da territorialidade ela seja trabalhada dentro da escola. E aí eu acho que não tem como a gente falar de educação quilombola, educação escolar quilombola, sem a gente pensar na questão dos quilombos na atualidade, né? Então, os quilombos, eles foram desde sempre, né, estruturas
que se opunham à estrutura escravocrata que a gente teve no nosso país e que buscaram, né, uma outra configuração de modo de vida, ele sempre foi e ele é essa estrutura, né, que busca essa outra configuração. Então, onde é que teve escravidão, a gente teve quilombo, né? O que acontece é que às vezes a gente vai ter outros nomes, mas para processos muito parecidos, né? Então, em todas as Américas, a gente teve formações, né, de estruturas que estavam pensando em outros modos de vida muito parecido com os quilombos daqui do Brasil. Né? A gente tem os palenques, os cumbis, né, em outras regiões da colonização espanhola, por exemplo. Mas em todas elas, sempre foi uma experiência coletiva, né, uma estratégia coletiva de resistência. Né? Senão a gente... e aí é que acho que tem um perigo da gente cair na armadilha de trabalhar o quilombo só como uma experiência do passado. E a educação escolar quilombola, ela vem justamente na perspectiva da gente conseguir quebrar essa visão colonial e trazer o debate do quilombo para a atualidade, né? Senão a gente trata sempre o quilombo como algo que existiu e que não existe mais. E não é essa a realidade que a gente tem. Então, quando a gente está falando dessa política pública, né, dessas diretrizes curriculares da educação escolar quilombola, a gente está pensando justamente de trazer esse debate para a atualidade, né? Então, a educação escolar quilombola, ela tem como intuito de trazer essa perspectiva do quilombo hoje, né? De quebrar essa visão colonial acerca dos quilombos, né? Tentar fazer com que essa ideia de que quilombo é algo do passado, ele seja quebrado dentro do imaginário brasileiro, né? E a gente vai perceber ao longo da história do Brasil, né, que mesmo os quilombos eles passando, né, por diversas maneiras de se constituírem e de se reconstituírem, eles vão ser fundamentais para a manutenção e reprodução do modo de vida dessas populações, né? A gente está no mês que é o mês da consciência negra, né? E é importante que a gente sempre paute as questões, né, em torno do 20 de novembro, né, em torno da figura do Zumbi dos Palmares e do quilombo do Zumbi dos Palmares, mas é preciso também que a gente ultrapasse, né, para além do debate somente do mês de novembro, ou do 20 de novembro, ou do Zumbi dos Palmares, né, ou do quilombo do Zumbi dos Palmares. Então, é muito comum hoje que em muitas realidades a gente só vai tratar da questão quilombola no mês de novembro, ou somente sobre o quilombo do Zumbi dos Palmares. Quando a gente recomenda e a gente orienta na perspectiva da educação escolar quilombola, a gente quer ir além, né? A gente quer falar de zumbi, a gente quer falar do quilombo dos Palmares, mas a gente quer ir além nesse debate, né? A gente não quer que ele fique restrito só a isso. Então, para a gente ir além, é necessário que a gente entenda que os quilombos eles foram assumindo, né, novos significados com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, nos mais variados contextos, nas mais diversas formas, mas que a gente supere a ideia de questões do imaginário brasileiro de que os quilombolas eles foram ou são grupos isolados, né? Que eles foram ou são populações homogêneas, né? Ou que os quilombos eles foram, por exemplo, constituídos somente, exclusivamente por populações em fuga, né? A gente teve uma série de ocupações, né, e de apropriação desses territórios por diversos meios e usos, né, de doação, de compra, da própria ocupação desses territórios, né, tanto durante o período da escravidão, como posterior a ele, né. Então, quando a gente
pontua essas questões, é importante que a gente perceba essa trajetória que os quilombos tiveram dentro da história no Brasil, né? Se a gente pegar até a documentação, a legislação brasileira, né, a gente tem ali muitos relatos do quilombo durante o Brasil Colônia, Brasil Império, e aí, num dado momento, ali, né, no final do século XIX, quando a gente tem o fim da escravidão, a gente passa a não encontrar, por parte do Estado brasileiro, legislações, né, e marcos normativos que vão falar de como essas populações elas foram inseridas, né, de como elas foram fomentadas aí ao longo do século XX. Então, de certa maneira, elas sofreram um esquecimento, né, elas sofreram uma invisibilização durante ao longo do século XX. E graças ao protagonismo, né, do movimento negro e do movimento quilombola, a gente vai ter já na Constituição de 88 marcos que vão garantir, né, o direito a essas populações, principalmente no que diz respeito ao território, né? Então, quando a gente passa a entender essa trajetória, a gente percebe que os quilombos, eles nunca deixaram de existir, né? Não é que eles existiam lá e aí agora eles estão ressurgindo, não, eles nunca deixaram de existir. Até quando a gente pega questões referentes ali da época da Constituição, a gente percebe que a gente vai ter o termo utilizado, né, um termo muito utilizado ali durante a década de 70 e de 80, eram de comunidades negras rurais, né? E havia indício de que a gente teria no Brasil por volta de 300, 400 comunidades negras rurais. Conforme a gente vai elaborando os estudos, né, conforme o movimento quilombola e o movimento negro vão se articulando, a gente vai ter hoje mais de 3.000 comunidades quilombolas no Brasil, né, e existem estimativas de que existam até mais, né, que ainda não se reconhecem como tal. Então, quando a gente traz esse debate para dentro da escola, e os estudantes eles vão lá desde a educação infantil, né, perpassando essa valorização, eles vão se reconhecendo, né, percebendo que, opa, essa daí é a minha história, né, eu posso, não só ela está sendo contada, como eu posso contar ela, né, por isso que eu acho que é tão importante a gente fomentar a valorização, né, desses antepassados, e por isso também que as comunidades quilombolas, eles têm um apreço muito grande pelos saberes dos mais velhos, né, eles escutam muito e respeitam muito aquilo que os antepassados e os mais velhos têm a ensinar. Acho que a gente pode ir para o próximo slide, onde a gente vai falar um pouquinho, deixa eu só arrumar aqui, sobre os grupos étnicos raciais, né? Então, quando a gente fala da população quilombola, a gente está falando de um grupo étnico, né? E é de um grupo étnico que é definido por uma autoatribuição ou uma autoidentificação. O que isso quer dizer? Significa que nem o Estado, nem a escola, nem qualquer agente governamental ou não tem o direito de autodefinir ou negar a identidade do povo quilombola, né? E isso só cabe aos próprios quilombolas, né? Cabe ao próprio sujeito, né? Relacionar, né? Se identificar a qual grupo que ele pertence ou não. Então, essa é uma pauta muito importante, até quando a gente está falando, né, da educação escolar quilombola, e aqui pensando no estado de São Paulo, né, e no nosso sistema de cadastro dos alunos, a gente conta com o campo da autodeclaração. Né? Então, um estudante que ele é quilombola, ele pode, no ato da matrícula ou da rematrícula, né, e os seus responsáveis também, fazer essa declaração, né, de que ele é quilombola, existe o campo para ele estar assinalando.
Então, isso não é de direito, né, de nenhum funcionário da escola ou de qualquer agente do governo, né? Isso diz respeito ao próprio sujeito, né? Ele se autodeclarar, né? Então, a gente vai ter hoje uma definição de quilombo, né, que vai abranger essa autoidentificação, né? Então, a gente entende hoje quilombo como grupos étnicos, né, definidos por autoatribuição, né, com trajetória histórica própria, né, datadas de relações territoriais específicas, com presunção, né, de ancestralidade negra relacionada à resistência e opressão histórica. Então, hoje, quando a gente pega as bases legislativas, né, no Brasil, sejam as diretrizes curriculares ou sejam os decretos, né, que formalizam as questões do território quilombola, a gente vai encontrar essa definição de quilombo, né, de povos que lutam historicamente pelo direito à terra e ao território, né, que possuem recursos ambientais necessários para sua manutenção, né. São comunidades tanto rurais como urbanas, né. Então, se a gente pega, eu comentei, né, que lá na década de 80 a gente utilizava muito o termo de comunidades negras rurais, e conforme esse reconhecimento ele foi acontecendo, a gente percebeu, a gente não, né, mas o movimento quilombola, que as comunidades hoje em dia elas não são somente rurais, né? A gente também tem comunidades quilombolas urbanas, tanto que hoje em textos, em relatórios, é muito mais comum a gente encontrar o termo de comunidades remanescentes de quilombo, né? Tentando trazer esse debate dos quilombos para o hoje, para o agora. Acho que a gente pode passar para o próximo slide, que fala um pouquinho do direito étnico, né, das culturas tradicionais. Então, é importante que a gente entenda também que os quilombolas, eles estão dentro, né, de dispositivos jurídicos internacionais que vão para além da questão quilombola, né? Os quilombolas, eles são também entendidos como povos e comunidades internacionais, e ao serem entendidos como povos e comunidades tradicionais, eles vão estar sendo respaldados juridicamente por uma série de dispositivos jurídicos, né? Acho que o mais conhecido deles, né, é a Convenção 69, né, que é da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, que vai falar justamente dessa questão da autoidentificação, da interface que os povos quilombolas têm com as populações, com os povos do campo e com os povos indígenas, né, com a participação dele em consultas, em tudo aquilo que diz respeito a eles. Então, qualquer política pública que diz respeito à população quilombola e também às populações do campo e às populações indígenas, eles têm que ser consultados, né? E aí aqui no Brasil a gente tem, né, através do decreto 6.040, a Política Nacional do Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, todas aquelas políticas públicas que dizem respeito a povos e comunidades tradicionais também dizem respeito aos povos quilombolas, né? Todas as políticas públicas que dizem respeito às populações do campo também estão sendo de direito dos povos quilombolas, né? Então, a população quilombola, ela tem muito em comum com as questões dos povos rurais, né? E também dos povos indígenas, né? Então, muitas coisas que a gente encontra nas diretrizes indígenas, as curriculares, né, pedagógicas, a gente também vai estar pautada dentro das diretrizes curriculares pedagógicas. Isso porque a gente está falando de grupos étnicos, né? Então, é importante a gente entender que a população quilombola ela também está respaldada por esses outros dispositivos jurídicos, né? Mas que é necessário também ela ter essa distinção, né, sobre o que diz respeito à população quilombola, porque muitas vezes as normativas
né, correspondente aos povos e culturas tradicionais e aos povos do campo, não dão conta da especificidade dos quilombolas. Então, é importante que exista também essa modalidade de ensino, né, e essas políticas públicas voltadas especificamente para a população quilombola. Aí eu trouxe para vocês, né, alguns conceitos, né, que vão aparecer no decreto 6.040 de povos quilombolas, povos e comunidades, né, então grupos culturalmente diferenciados, né, a questão dos territórios tradicionais como espaços que são necessários para a reprodução daquela população. E acho que um dos pontos, né, que se ressaltam aí, que é a questão do desenvolvimento sustentável. Então, essas populações, né, tradicionais, esses povos, essas comunidades tradicionais, para além dos quilombolas, eles vão sempre estar articulados com o uso equilibrado dos recursos naturais, né, pensando não só na melhoria da qualidade de vida no presente, mas das futuras gerações também. Então, a gente sempre pauta essas questões dentro das práticas pedagógicas. É importante que a gente esteja alinhado ao desenvolvimento sustentável. Eu trouxe para vocês um pequeno panorama do que a gente tem, né, na educação escolar quilombola aqui no estado de São Paulo. A gente tem hoje, né, certificadas pela Fundação Cultural Palmares, 56 comunidades. Né? A gente tem mais comunidades identificadas, mas elas ainda não foram certificadas. Né? Então, é todo um processo de consulta e de estudo, né, por parte tanto da comunidade como da Fundação, né, Cultural Palmares também. Então, hoje aqui no estado a gente tem 56 comunidades. Essas 56 comunidades, elas estão distribuídas em 19 municípios do nosso estado. Né? Isso abrange, quando a gente fala que dentro da Secretaria, né, da Secretaria Estadual de Educação, diz respeito a 11 diretorias de ensino. Né? A gente tem um total de 91 diretorias, e em 11 delas a gente tem a modalidade da educação escolar quilombola, né? Então, eu coloquei alguns municípios, né? A gente tem o maior quantitativo de comunidades quilombolas no estado, está na região do Vale do Ribeira, né? Então, a gente tem nos municípios de Poranga, Itaoca, Eldorado, Barra do Turvo, Registro, Cananéia, né? Iguape. Mas a gente vai ter também outros municípios, né? A gente tem uma concentração muito grande também de comunidades quilombolas no litoral, né, no município de Ubatuba. A gente tem comunidades quilombolas urbanas, por exemplo, em Itatiba, né, e a gente tem também em regiões como, por exemplo, Votorantim, Salto do Pirapora, Capivari. Então, a gente percebe que a gente tem uma diversidade muito grande de comunidades quilombolas no nosso estado. Né? Atualmente, a gente tem 4 escolas estaduais dentro de territórios quilombolas. Essas 4 escolas, elas estão localizadas no Vale do Ribeira, então são escolas que elas estão realmente dentro do território, né? Mas a gente tem uma outra grande parte de escolas que estão fora do território quilombola, mas que recebem essa demanda. Né? Isso falando das nossas escolas, das escolas estaduais, tá? Porque a gente também existe as escolas municipais que muitas vezes estão dentro das comunidades, né? Uma vez que os municípios eles têm a cargo aí a educação infantil e a educação do ensino fundamental, então a gente encontra com um maior número escolas municipais dentro do território. E a gente possui também hoje, né, como eu comentei com vocês, através do cadastro do sistema de cadastro dos alunos, a autodeclaração. Então, hoje no estado a gente tem autodeclarados 958 estudantes quilombolas na nossa rede. Eu trouxe também para vocês, né, um material, né, desenvolvido pela Secretaria da Educação, né, que é o livro e o caderno de atividades narrativas quilombolas, um trabalho, né, da equipe aqui, né, da Secretaria, né, em estar realizando a elaboração tanto do livro quanto do caderno de atividades. Então, contou aí com visitas, né, a diversas comunidades do estado, onde vai trazer questões para se trabalhar a memória,
né, a oralidade. Então, tem muitos relatos de lideranças quilombolas, né, dos mais velhos dessas comunidades, né, fotografias também dessas comunidades, atividades para os alunos estarem desenvolvendo aqueles princípios que eu comentei com vocês anteriormente, né? Então, tá falando de memória, tá falando do festejo, dos usos, da tradição, do território, da questão ambiental, do desenvolvimento sustentável. Então, quanto o livro, quanto o caderno, é um material que foi desenvolvido pensando como parte de implementação das diretrizes curriculares nacionais. Tá? É um material que ele está disponível, né, virtualmente, então se vocês jogarem, né, na rede Narrativas Quilombolas, vocês vão conseguir acessar em PDF tanto o livro quanto o caderno de atividades, né, para estar trabalhando não só nas escolas, né, da educação escolar quilombola, mas também em escolas que queiram pautar a discussão, né, quilombola ou étnico-racial hoje, com os professores, né, os docentes, a gestão, os estudantes conseguem ter acesso a esse material que está disponível. Eu vou passar a palavra para a Maria Elisa, agradecer aqui poder ter explanado para vocês um pouquinho sobre a educação escolar quilombola, mesmo com as dificuldades da nossa rede, mas eu acho importante que a gente seja um começo dessa troca, né, da gente poder estar aí fomentando esses assuntos, né, que tem a ver com o território, que tem a ver com sustentabilidade, que tem a ver com a educação indígena, do campo, povos e comunidades tradicionais, ao longo aí de todo o ano escolar. Beatriz, está ótimo. Muito obrigada. Realmente, a gente teve umas questões técnicas, mas está tudo resolvido. Nós temos várias perguntas, e daí, assim, eu vou organizar, mas antes eu queria também, não só se trata de uma curiosidade minha, mas eu sei que você tem um estudo que tem a ver com a questão do patrimônio cultural e da salvaguarda, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, ao responder as perguntas, contasse um pouquinho justamente do seu objeto de pesquisa e como você tem atuado, né, nessa questão de registrar a cultura quilombola, né? A primeira pergunta que veio foi da Simone Ribeiro, que, se eu estou entendendo, é uma colega sua lá no SINC, o Centro de Inclusão do DEMOD, que é o Departamento de Modalidades da COPED. A Simone, primeiro, dá os parabéns pela sua ótima palestra e pergunta: você não acha que o atual curso de História que estudamos na escola dá pouco espaço para a história da África? Como poderíamos resolver isso? Daí ela tem uma segundo comentário associado. Livros de literatura infantil nas escolas com histórias de personagens negros não seriam um bom começo na educação escolar? Então, essas são as duas primeiras perguntas, e a Simone tem uma terceira. Quais os escritores e escritoras negros e negras atuais você sugere para a gente ler hoje em dia? São excelentes perguntas, eu vou começar por essas, por favor. Obrigada pelas perguntas, Maria Elisa, e obrigada, Simone, também, por estar aqui acompanhando com a gente, né, fazendo essas questões. Eu vou começar pontuando um pouquinho sobre a minha pesquisa, né, que você comentou, Maria Elisa, que tem a ver com patrimônio material, né? Então, quando eu comecei a me debruçar sobre o estudo das culturas afro-brasileiras, né, e africanas dentro do Brasil, eu percebi que quando a gente falava de patrimônio material, né, ficava restrito a construção e manutenção, basicamente, de estátuas, prédios, monumentos, né, e que isso era pouco representativo dentro da cultura afro-brasileira. Né? Então, o mesmo processo que passou as comunidades quilombolas, né, ali por aquela luta dos movimentos sociais de reconhecerem eles enquanto povo e enquanto a luta pelo território, a população afro-brasileira ela também passou por o movimento social, né? Os movimentos sociais também passaram por esse processo de valorização dos seus patrimônios, que muitas vezes não é material, e sim
imaterial, né? Então, tem a ver com a continuidade de tradições de oralidade, de festas, de danças, de músicas, de jogos, de coisas que não são palpáveis, né, que são imateriais. Então, a minha pesquisa, quando eu comecei a me debruçar através da cultura afro-brasileira, ela veio por esse viés das manifestações culturais, né, do patrimônio imaterial, né. Então, muitas das comunidades quilombolas, elas, além delas possuírem, né, esse amparato jurídico de serem respaldadas por marcos normativos ali da questão do território, elas também são respaldadas através do IFAM, né, pela questão do patrimônio material. Então, a gente vai ter uma diversidade de manifestações culturais que são presentes no cotidiano dessas comunidades, a depender da região onde elas estão localizadas. Então, a gente tem, por exemplo, alguns territórios, né, e aí a minha pesquisa ela foi um pouco mais específica, de manifestações culturais de dança e de oralidade. Né? Então, aqui na nossa região, no estado de São Paulo, a gente tem o jongo, né, que é uma manifestação cultural afro-brasileira que vai trazer música, que vai trazer toque, que vai trazer dança e que vai contar, através da oralidade, a história dessa população. Então, às vezes, a gente não tem escrito, né, como foi o processo do fim da escravidão pela própria população negra, mas você tem a oralidade contando, você tem essas manifestações, né, culturais que vão contar a história da população afro-brasileira através da própria população afro-brasileira. Então, a minha pesquisa foi um ponto de gatilho para eu estar desencadeando uma série de outros assuntos, né, que tem a ver com a valorização das populações quilombolas no Brasil hoje. E esse é um outro tópico, né, que está dentro do nosso currículo, né, o patrimônio imaterial. Então, os professores, quando estão trabalhando patrimônio imaterial e podem, né, optar por trazendo essa discussão dessas manifestações, e isso pode ir para além do jongo, né, pode estar discutindo coco, pode estar discutindo maracatu, pode estar discutindo a capoeira, o samba de roda, né, diversas manifestações tambor de crioula, diversas manifestações que vão trazer a história da população negra, né, da população afro-brasileira para as nossas práticas pedagógicas. A Simone também comentou em relação ao conteúdo de história da África, né? E é importante a gente pensar que o movimento negro teve, né, como protagonista na luta da inserção da história da África dentro dos conteúdos. Né? Então, a gente tem lá em 2003 a Lei 10.639, que também é muito falada e comentada, né, que também é uma política pública, né, que caminha junto às diretrizes curriculares da educação escolar quilombola e que faz com que a gente repense, né, e aí eu acho que é um papel da gente repensar junto a inserção desse conteúdo dentro das escolas, né? Então, isso já está regulamentado, já está instituído, os livros didáticos, eles já foram reformulados para estar inserindo esses conteúdos, né, dentro dos conteúdos curriculares, né? O próprio currículo também, ele já insere, e eu acho que às vezes a gente acaba talvez diminuindo por falta de informação mesmo. E aí que eu acho a importância de espaços como esse aqui que a gente está tendo agora, né, do Escritório de Evidências, de estar trazendo esse debate para a rede. Quanto mais acho que a gente fomenta esses assuntos, atualiza os nossos profissionais, os nossos professores, mais confiantes e mais cientes, né, desse processo de reconhecimento e valorização, a gente vai ter refletido nos nossos estudantes.
né? Então, ainda que hoje a gente possa achar que é pouco, né? E porque a gente sempre quer mais, a gente também acho que a gente tem que reconhecer o quanto a gente já caminhou e o tanto de conquistas que a gente já teve, né? Não só por parte da academia, né, em relação a esse assunto, mas o protagonismo do movimento social em leis como a 10.639 ou com a revisão de livros, né, didáticos, de PNLD, outros amparados que estão ali caminhando para que essas conquistas elas sejam efetivadas, né? E um dos caminhos, lógico, a gente também tá expandindo essas questões para além do campo da história. Então, a Simone ela trouxe essa questão da literatura, né? E aí volta a falar, né? Por isso que é tão importante a gente trazer esses assuntos desde lá da educação infantil. Então, hoje a gente tem uma diversidade de livros de literatura infantil, mas também de literatura infanto-juvenil, ficção, romance, conto, poesia, tanto de escritores e escritoras negras, né? Como também de uma diversidade de assuntos relacionados a essa temática, né? Então, eu acredito muito no poder da literatura e da leitura, né? Eu lembro que eu trabalhei com uma professora que ela falava que todos nós somos um potencial em leitor. Às vezes, muitas vezes, a gente só não descobriu o que a gente gosta de ler. Mas quando a gente descobre o que a gente gosta de ler, a gente começa ali, né, nessa caminhada e não para mais. E aí a Simone comentou, né, de alguns escritores e escritoras negras que eu poderia indicar ou comentar, e eu acho que não teria como não citar Maria Carolina de Jesus, né, que foi Quarto de Despejo, que é um livro que até foi agora, né, um dos livros que a Secretaria optou, né, por entre as compras e vem sendo indicado, né, e é um marco na nossa literatura, né, então Carolina Maria de Jesus sempre para mim vai vir em primeiro lugar, mas a gente tem outras escritoras que também eu recomendo, né, Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis, né, que vão tratar de questões que vão perpassar, né, a história da população afro-brasileira. A gente tem hoje quadrinhos, né, que vão trazer esse debate. A gente tem o Marcelo de Salete, que vai trazer aí, através do Angola Janga, do Cumbi, a histórias, né, dos próprios quilombos brasileiros. Então, às vezes se quer sair um pouco, né, dessa questão do romance ou da prosa, dá para ir, né, trabalhar com quadrinhos. A gente tem livros da Kilsan de Oliveira, né, que aí a gente vai ter uma gama muito grande para estar trabalhando na própria literatura infantil, né, e a gente vai ter livros, né, que também dá para a gente trabalhar com os próprios professores, né, então a gente tem livros de intelectuais que acho que podem fazer parte da formação dos docentes, como Grada Quilomba, Abdias Nascimento, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, são escritores que os nossos professores eles podem tá se debruçando. Tá ótimo. Tá? A sua última fala foi perfeita, porque ela conversa com as perguntas dos professores, a fala de que os professores precisam se autoafirmar e precisam de dicas sobre discutir isso na escola. Então, a Lídia Pavenuto, que é de Araraquara, ela pergunta: como eu consigo trazer a questão da história oral para a minha escola? Pergunto porque imagino que essa questão da educação quilombola esteja muito relacionada com a metodologia da história oral. Obrigada. E um momentinho. O Sérgio Menino, primeiro ele diz parabéns pela sua apresentação, fica sempre muito orgulhoso em ver pessoas tão competentes na nossa rede, e pergunta: eu, como professor branco, sinto muita dificuldade com a questão do local de fala, ainda mais em um cenário racista que é o Brasil. Como posso proceder em minha sala de aula ao falar dessa temática? Daí uma última, que é mais cabeluda, e não sei se vai dar tempo,
é de novo da Simone, e que ela é contundente. Por que você acha que tem gente que ainda acha que não existe racismo no Brasil? Por que essa negação? Então, é com você. Primeiro, agradecer, né, todos os professores que estão aqui, estão participando. A questão da oralidade na sala de aula, eu acho que a gente tem vários caminhos que a gente pode conseguir trabalhar ela, né? Desde os próprios relatos, né? Então, chamar pessoas para não só em formatos de seminários, mas da própria conversa, né? Você vai estar estudando, às vezes, sobre alguns assuntos que perpassam ali o cotidiano dos estudantes, por que não trazer alguém para a conversa, né? Para a escuta, né? Atenta dos estudantes. Então, isso já é um caminho para a gente estar trabalhando a oralidade. Quando a gente trabalha também essas manifestações que eu comentei com vocês, né? O jongo, o maracatu, a capoeira, a gente também vai estar fomentando as questões da oralidade, né? Então, todas essas práticas pedagógicas que vão fomentar não só a escrita, né, mas até os processos avaliativos em forma oral, está fomentando essa questão, né? A história oral também é um outro caminho, né? Então, de repente, você vai estar trabalhando lá revolução industrial, mas você, ao invés de você trabalhar um documento escrito, você pode trabalhar através da história oral. O que a gente tem de relato oral sobre esse período, né? Então, a história oral e a oralidade, elas não são a mesma coisa, né? Apesar delas conversarem bastante. Eu acho que a gente tem a possibilidade de estar trabalhando tanto uma quanto outra em conjunto ou separadamente, né? Isso tanto quando a gente está falando de assuntos que perpassam as questões afro-brasileiras, né? Ou de história da África, como também trazendo esse campo para outras questões e outros assuntos em outras disciplinas também, né? Na disciplina de português ou na disciplina de matemática, você explicar ali aquele cálculo oralmente, né, ou na geografia, enfim, existe a possibilidade da gente estar aumentando essa gama de trabalho dentro das práticas pedagógicas. Depois teve a pergunta, né, do professor em relação a como pessoas brancas trabalharem essas questões, né, dentro da sala de aula. E eu acho que é importantíssimo que todos nós trabalhemos essas questões, né? Se a gente for quanto mais gente a gente tiver nessa luta, menos preconceito e menos discriminação e menos atos racistas nós teremos. Então, é importantíssimo que os professores, né, brancos, a gestão, a direção da escola, todo mundo esteja junto atuando nessa valorização, né? Porque acho que muitas vezes, a gente cai num lugar errado. Não sei se eu posso dizer errado, mas naquele lugar de que eu não vou falar porque eu não sou uma pessoa negra, eu não me entendo como afro-brasileira, enfim. E aí a gente está, na real, sendo aquela pessoa que eu comentei lá no início, que é aquela pessoa não racista, mas não antirracista, né? Então, não racista, ele não vai cometer um ato discriminatório, mas ele também não vai fomentar e valorizar a cultura afro-brasileira. Então, eu acho importante, sim, que os professores, né, brancos, eles pautem, sim, essas questões dentro das suas disciplinas, né, dentro da sua escola, né, das práticas pedagógicas e curriculares. Então, é importante que a gente caminhe junto, né, que a gente não esteja separado. E aí, né, acho que tentando finalizar, tentei ser o mais breve possível, a questão do porque hoje a gente ainda existe, porque hoje ainda existe uma grande parte da população que insiste na ideia de que não existe racismo no nosso país, né? E aí eu acho que é importante a gente entender que o racismo ele está para além daquele racismo individual, né? A gente tem, assim como a gente tem escutado muito falar da luta antirracista, a gente também tem escutado muito falar de racismo estrutural, né? Então, eu acho que
para a gente perceber a dimensão, né, infelizmente grandiosa que o racismo tem no nosso país, a gente precisa compreender que ele é algo estruturante no nosso país, né? Se ele é estruturante, significa que ele segura as bases do nosso país. Ele é uma estrutura do nosso país. Se a gente tira essa estrutura, né, é como se a gente tivesse um desmonte. Então, acho que tá aí uma das dificuldades, né, da gente compreender e tentar combater esse racismo, né, porque ele é tão intrínseco na sociedade brasileira que a gente vivencia situações, a gente comete muitas vezes situações e a gente não tem essa percepção, né? Tem uma autora que eu gosto muito que chama Grada Quilomba, que ela vai falar de alguns processos, né, para o reconhecimento disso. Então, você passa por estágios de negação, né? Primeiro você nega que o racismo não existe, depois você entende que ele existe, mas não se acha racista, depois você começa a identificar, depois você começa a se culpar, né? Depois você começa a reconhecer. Então, é realmente um processo, né? E eu acho importante que a gente esteja sempre caminhando nesse processo, né? A gente não pode ficar parado na negação. É importante que a gente caminhe né, nesses debates. E como é que a gente caminha? Fazendo essa valorização, esse reconhecimento, trazendo isso para dentro dos debates da escola, trazendo isso para dentro dos debates dos ambientes onde a gente circula, lendo autores negros, fomentando, trazendo representatividade. Então, acho que esses processos, às vezes, eles são lentos, mas eles estão andando, eles não estão parados. Perfeito. Ainda temos espaço para mais uma pergunta mas eu queria só fazer um acréscimo à sua resposta em relação a como a gente, nas escolas, pode discutir a questão do racismo, e o que você fala do racismo estrutural, eu diria também o racismo institucional, aquele promovido pelo Estado brasileiro, usando evidências. Então, fazendo a propaganda da missão do Escritório de Evidências, qualquer professor pode colher dados de estatísticas de mortalidade materna entre negras e brancas, você vai ver que as negras morrem mais. O tratamento nos sistemas de saúde é discriminatório, o tratamento nas escolas, a gente sabe que, infelizmente, alguns professores ainda exigem menos dos alunos negros porque acham que eles não vão desempenhar, então, você mostrando dados de pobreza negra em relação à pobreza branca, isso, assim, a gente consegue desconstruir os argumentos que afirmam que nós não somos um país racista. A última pergunta, para encerrar, vem da Marília Camargo, e ela pergunta o seguinte: como nós, professores, podemos lidar com a questão associada da autoestima do jovem, da jovem quilombola, associada ao sentimento de pertencimento a essa comunidade quilombola, quando essa comunidade, infelizmente, é desvalorizada pelo Estado e muitas vezes muito pobre, sem recursos. Como fazer essa discussão? Hein? Não sei se ficou clara a pergunta. Acho que teve uma fala minha que foi recorrente hoje aqui, que é a questão da educação infantil, né? Quanto antes a gente começar a fomentar as questões da educação escolar quilombola nas escolas, né? Quanto antes esses alunos, esses estudantes, eles tiverem contato com livros que estão falando deles, com autores que são parecidos com eles, né? Com recursos que estão valorizando aquilo que ele faz no dia a dia dele, ele vai crescer com uma autoestima muito mais elevada, né? Então, é lógico que, né, caso o aluno não tenha tido a possibilidade na educação infantil, que isso seja trabalhado no fundamental, no médio, no EJA, né? Mas acho que quanto antes a gente começa a fomentar essas práticas dentro das escolas, mais cedo esses alunos eles vão conseguir elevar a sua autoestima, né? E às vezes o próprio estudante elevando a autoestima dele, ele consegue elevar
a autoestima daqueles que estão com ele para fora do ambiente escolar, né? Seja pai, mãe, vó, avô, tia, primo, né? Ou qualquer responsável por ele, né? Então, acho que por isso é sempre importante a gente ter esse olhar atento para as crianças e para os jovens, né? E a gente só vai conseguir elevar essa autoestima a partir do momento que esses estudantes eles conseguirem se reconhecer dentro daqueles conteúdos que eles estão estudando, né? Então, por isso que outro ponto que eu insisto bastante é que a gente consiga ultrapassar essa barreira da disciplina da história, né? Então, que a gente consiga fazer essa noção do pertencimento, né? Para além da disciplina de história, a gente tem... Lembro que ano passado a gente teve um seminário aqui na secretaria e um professor que dá aula em uma das escolas quilombolas, ele participou, né, relatando uma boa prática. Ele era um professor de matemática, então ele usou as medidas que a comunidade usava para plantar, né, porque não se utilizava metros quadrados, eram outras nomenclaturas, né? Ele trouxe isso para a sala de aula dele, né? Então, como é importante a gente estar falando, tá colocando dentro da escola que, olha, o seu conhecimento, o conhecimento do seu pai, da sua mãe, da sua avó, da sua comunidade, ele é um conhecimento não só válido, como reconhecido, como valorizado, né? Então ele vai perceber, nossa, né? Esse olhar do estudante, olhando algo que ele se reconheça, ele vai contribuir imensamente para a autoestima dele, né? Então eu acho que quanto mais a gente conseguir compartilhar também essas boas práticas, né, na nossa rede, é importante, porque a gente vai tendo pequenos starts, né, de tipo, nossa, realmente eu posso ir por esse caminho, né, nossa, nunca tinha pensado em trabalhar a formação daqui da região, né, geológica da região, que tipo de pedras que eu tenho, ou por que tal cachoeira tá vazia, que época do ano que ela enche, por que esse fruto que é daqui da minha região só dá em tal época. Então, conforme ele vai reconhecendo aquilo ali no dia a dia dele, ele vai falar, nossa, essa árvore eu tenho, né, lá no meu território, né, faz parte da minha vivência, ele vai valorizando isso, né? Acho que isso é um ponto importante. Perfeito, você tem toda a razão. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos os professores e professoras que estiveram ouvindo a gente. A Simone vai mostrar mais uma vez o link para avaliação desse seminário, mais para se você tiver um comentário, uma pergunta, quiser saber alguma coisa, escreva para a gente nesse questionário. E se você quiser participar da nossa mala direta, receber os boletins em que a gente comenta os seminários, está aqui o link para comentários sobre os seminários, alguns temas que vocês queiram ser tratados e que até agora não foram discutidos, que vocês considerem relevantes. Então, Beatriz, eu vou voltar a palavra a você para você se despedir do público. Obrigada mais uma vez. Queria agradecer novamente o convite, Maria Elisa, ao Escritório de Evidências, parabenizar vocês também por esses seminários que têm acontecido aí desde o começo do ano, né, e que estão trazendo temas interessantíssimos para a nossa rede, né, e que são de uma importância enorme para a gente estar discutindo entre os docentes, entre a gestão, né, durante aí, espero que o seminário ainda aconteça aí por um bom tempo e que a gente possa estar fazendo essas trocas, né, e conversando com os professores através desse canal. Obrigada. Gente, obrigada pela participação. Na sexta que vem nós temos a Cíntia Toledo falando de masculinidades e a atuação acadêmica de meninos. Boa tarde a todos.